Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos a mais um estudo, então? E para isso eu vou suplicar ao Espírito Santo de Deus que abençoe o nosso entendimento e abençoe as nossas vidas nesse momento. Vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Suplicamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em triunfo, venha nos dar entendimento, desenvoltura, sabedoria e que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós de uma forma especial através desse estudo. Abençoa todos nós Te suplicamos e Te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo intitulado Quem estamos seguindo? Nós estamos na era dos seguidores, né? De seguir e de sermos seguidos. A era alta da informática, da internet, quando nós podemos seguir pessoas do mundo inteiro e pessoas do mundo inteiro podem nos seguir também. Na mesma hora, é só ligar ligar a internet, ligar o seu celular e você já está conectado. Então, é quem nós estamos seguindo? Quem estamos seguindo e por quê? Não é? O que isso tem feito nas nossas vidas e por quê? Eu sempre digo para vocês que o nosso futuro é determinado pela pessoa em quem nós decidimos acreditar e seguir. O nosso futuro é determinado pela pessoa em quem decidimos acreditar e seguir. Isso é uma grande realidade, porque muitas vezes o nosso estilo de vida, a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas decisões, tudo isso muda porque nós resolvemos acreditar em alguém e seguir alguém. Seguir aqueles conselhos, seguir aquele exemplo, seguir aquela pessoa. Então, quem nós temos seguido e por quê? Um número muito significativo de pessoas no mundo inteiro, em todas as eras, tiveram e ainda têm força e incentivo, não é? Positivo ou negativo na vida das pessoas. E como sabemos, nunca falta quem os siga, quem os defenda e quem os imite. Isso é muito sério, não é? Essas pessoas possuem diferentes nomes como modelo, ídolo, ícone e hoje, de uma forma muito atual, blogueiros ou blogueiras, que são influenciadores, não é? Tanto masculino quanto feminino, em todas as áreas, né? E tanto que existe uma expressão hoje, as pessoas dizem, eu sigo tal blogueiro, tal blogueira, e eles têm 2 milhões de seguidores. As pessoas ficam encantadas com o número de seguidores. Mas o que é que essas pessoas estão passando para esses 2 milhões de pessoas? Ou para 1, ou para 2, seja lá para quem for. O que eles estão ensinando? O que é que os seus seguidores estão assimilando? Por quê e para quê? São coisas boas? São coisas ruins? São coisas que vão nos levar para um futuro abençoado, positivo, ou até mesmo para uma desgraça, não é mesmo? Então, hoje as pessoas estão seguindo pessoas, umas seguindo as outras. É uma coisa muito interessante e muito séria nesse momento, não é mesmo? Isso não é assim? É assim, de verdade, né? Quem temos seguido? Por que seguimos? O que essa pessoa ou série tem acrescentado na nossa vida? Em que essa pessoa ou essa série, qualquer programa, em que nos tem influenciado? Quanto tempo gastamos curtindo essa pessoa ou essa série, ou seja lá o que for? Quantas vezes por dia, ao dia? Quantas vezes por dia? Como é que nós estamos seguindo? Isso está dominando a nossa vida? Isso toma mais tempo da nossa vida ou nós temos um controle, nós temos um equilíbrio? Não é? Então isso é muito sério, né? Lá em Mateus capítulo, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus falou assim, porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tesouro é aquilo que é mais importante para mim. E às vezes uma coisa que para alguém não é nada, para mim é um tesouro. E aquilo eu dou muita importância. E o meu coração, o nosso coração, fica ligado àquilo, não é mesmo? Então, onde está o nosso tesouro, aquilo que nós achamos de muito importante, gostamos e admiramos muito, até defendemos, aí estará ou está o nosso coração. O que é o coração? O coração é a alma, é a sede das emoções, são os nossos desejos, é a nossa vaidade, são as nossas preferências, as nossas escolhas. Então nós seguimos aquilo que nós preferimos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós admiramos. E isso passa a ter um domínio muito grande, ou já tem um domínio sobre as nossas vidas. Pode ser do lado positivo ou do lado negativo, não é? O nosso coração nos conduz àquilo que nós gostamos e preferimos. Sempre assim, com todas as pessoas. Não é? Nós só fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós aceitamos. O que nós não queremos, nós não fazemos, não é? Nós não aceitamos, não concordamos, a não ser que nós sejamos obrigados por algum motivo e fazemos, mas não gostamos. Confessamos e testemunhamos, agora estou falando de nós como servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Nós confessamos e testemunhamos que temos Jesus, que somos discípulos de Jesus. Mas, na verdade, quem ou o que tem mais influência, mais poder, mais domínio e até mais autoridade na nossa vida? Quem? É Jesus? Ou é alguém que eu estou seguindo? Ou é alguma coisa, uma série que eu estou seguindo? Nós falamos que nós temos Deus, nós falamos que nós temos Jesus, nós falamos que somos discípulos de Jesus, mas quem realmente tem tido mais força na nossa vida, nas nossas decisões e nos nossos sentimentos, não é? É Jesus ou é a pessoa ou aquilo que nós seguimos nas redes sociais e de alguma forma, não é? Quem realmente tem mais poder sobre nós e quem realmente nós seguimos de verdade? Se alguém perguntar para nós por que falamos de Jesus, cremos em Jesus, temos Jesus e seguimos Jesus, o que cada um de nós responderia de imediato para quem nos perguntasse? Se alguém perguntar para você, por que você segue Jesus? Qual seria a sua resposta imediata? Qual seria a nossa resposta imediata? Rápido, porque nós temos convicção daquilo que estamos seguindo. Será que responderíamos com a mesma força, a mesma ênfase, o mesmo prazer, a mesma alegria, a mesma satisfação, a mesma certeza, a mesma convicção, se as pessoas nos perguntassem sobre qual o time que nós torcemos, por que torcemos, qual a namorada que nós temos, por que temos, ou qual a blogueira ou blogueiro que nós seguimos? Será que nós responderíamos sobre Jesus na força, na intensidade, na convicção e principalmente na ênfase que damos quando falamos de um time de futebol que nós seguimos, que nós torcemos, ou de uma namorada, ou de uma blogueira ou um blogueiro que nós seguimos? Será que nós teríamos a mesma ênfase e uma resposta tão imediata e tanto assunto para falar como nós temos desses 3 assuntos que eu estou dando exemplos agora? Será? Como responderíamos? A nossa ênfase, o nosso entusiasmo e o nosso conhecimento e entendimento revela imediatamente se seguimos ou não a Jesus e por quê. Isso é notório quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós respondemos, não é? Conhecemos Jesus, conhecemos, não é, o nosso time
e conhecemos a quem nós torcemos, conhecemos a namorada, conhecemos tudo. Mas qual é a força que nós damos quando falamos sobre cada um desses pontos, não é? Se conhecemos Jesus ou alguém, eu quero que você entenda. Parece que eu estou sendo meio complexo, mas eu quero que você entenda isso. Quem mexeria mais conosco se, por exemplo, no mesmo horário fosse marcado um culto para adorar a Deus, mas uma partida de futebol de um time que eu amo e que eu torço? Qual seria o meu sentimento? Eu deixaria de ir ao culto para isso, por causa do jogo de futebol? Ou eu iria cultuar a Deus e depois assistiria o jogo? Então, o que é? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando isso? Porque quem realmente tem mais força e mexe mais conosco? Quem realmente tem mais poder nos nossos sentimentos, na nossa alma, nas nossas emoções, naquilo que nós sentimos dentro de nós? Quem mexe mais? Quem move mais? Quem tem mais comando na nossa vida? Seria o culto? Ou o filme? Ou a partida de futebol? Ou um churrasco? Ou uma praia? Seja lá o que for. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que conseguimos sentir, entender e saber quem realmente seguimos com mais ênfase, com mais vontade e com mais facilidade? Vocês vão entender por que é que eu estou fazendo essas perguntas. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, Filipenses capítulo 2, do versículo de número 5 a 8, Filipenses 2, de 5 a 8, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Até o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse versículo é lindo, é maravilhoso e é um versículo que às vezes nós lemos e queremos que isso seja realmente uma grande realidade na nossa vida. Mas quando chega algum outro convite, talvez esse versículo não faça tanto sentido na nossa vida. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que os blogueiros e blogueiras estão dizendo para os seus bilhões de seguidores: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que nos motiva mais, não é? A imitarmos. O que é que nos motiva mais a imitarmos? A Jesus? Ou ao nosso time de futebol? Ou a nossa blogueiro, nosso ídolo, nosso ícone, a nossa namorada, o nosso namorado, parceiro, parceira? O que é que mexe mais conosco? Quem é que mexe mais conosco? Quem é que tem mais domínio sobre nós? Jesus? Ou são essas pessoas e essas coisas que eu tenho falado, não é? O que tem tido mais força, mais domínio sobre cada um de nós? Acredito, eu tenho certeza disso, que cada um de nós, se formos honestos conosco mesmos, né, e verdadeiros, saberemos com certeza a quem realmente temos seguido de verdade, na íntegra.
se são os exemplos, os modelos, os conselhos, o estilo de quem falamos que seguimos. Se eu digo que sigo Jesus, eu sigo os seus exemplos, o seu modelo, o seu conselho, o seu estilo? Ou outra coisa ou outra pessoa tem mais influência sobre a minha vida? A quem estamos seguindo? Quem temos seguido? Jesus, uma vez, ele esteve com os discípulos. Ele havia passado por Nazaré e ele fez alguns milagres em Nazaré. E as pessoas perguntavam, quem é este que cura os enfermos? Quem é este que cura os cegos? Quem é esse que tem feito tantas maravilhas? Quem é esse? As pessoas queriam saber, né? Ficavam procurando saber quem é esse homem. E uns falavam, esse é o filho de José, filho de Maria, não é? Esse é Jesus, não é? E as pessoas perguntavam, mas quem ele é? Por que é que ele faz tantos milagres? E muitos não sabiam dizer quem era realmente porque ele fazia milagres. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana uma vez lá no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 30, quando Jesus tem aquela conversa, aquele encontro com a mulher samaritana, depois que Jesus fala tudo com aquela mulher deixou o seu cântaro ali, junto ao poço, e correu até a cidade e falou com os homens da cidade. Eu encontrei um homem que me falou tudo a meu respeito. Porventura não será ele o Messias? As pessoas viam Jesus, viam o que ele fazia e muitos não sabiam exatamente quem é. Quem tinha o conhecimento das profecias pensava, será que ele é o Messias? Como essa mulher samaritana falou. Mas muitos só perguntavam quem ele é, que homem é esse, que pessoa é esse. E um dia Jesus estando com seus discípulos, quando nós olhamos lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, é um texto bastante conhecido, Mateus capítulo de número 16, Jesus falando com os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. E ele, capítulo 16, do versículo 13 ao 17, fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, preste atenção nisso aqui, perguntou a seus discípulos, eu quero te perguntar, você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Faça de conta que ele está perguntando isso para você, para mim, para nós, né? Como se ele estivesse perguntando para nós. Perguntou a seus discípulos, perguntou a nós, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Se ele perguntar para nós, o que as pessoas falam para você sobre o Filho do Homem, sobre Jesus? O que é que as pessoas dizem? Não é? Versículo 14. E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, se Jesus perguntar para mim, para você, para nós, o que é que as pessoas dizem, o que é que responderemos? Porque se nós temos convívio com as pessoas, se nós vivemos na sociedade, com certeza alguém nos pergunta, não é? Quem é Jesus para nós? Ou elas dizem para nós o que é que Jesus significa na vida delas. Se significa alguma coisa ou se não significa nada, se elas acreditam nele ou se não acreditam nele, em Deus ou não. Nós temos as nossas respostas, não é? Conforme aquilo que nós ouvimos das pessoas, às vezes na nossa família, no meio dos nossos amigos, na rua, na televisão, não é? Nos canais de informática. Então, nós teríamos muitas respostas, mas agora Jesus virou para eles como seus discípulos, não é? E o versículo 15 fala assim, mas vós, vocês, eu, você, nós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis? Se alguém perguntar para você, de imediato, na rua, na televisão, ou alguém fazendo uma entrevista, quem é Jesus para você? O que é que você responderia? Qual seria a sua resposta? Não é? Pedro falou, respondeu-lhe Simão Pedro,
e disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Cristo, aquele que Isaías profetizou, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Será que a resposta que nós damos, que nós temos dado para as pessoas sobre o Deus que nós cremos, sobre o Jesus que nós temos, que dizemos ter, que seguimos, tem sido uma resposta que vem direto do coração de Deus, que é o Espírito Santo que revela, ou nós falamos apenas como qualquer um religioso, que é apenas religioso e que não tem uma experiência profunda com Deus? Será que as nossas respostas são rasas acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca da nossa fé? Ou é uma resposta que mexe com o coração até de Jesus? De dizer: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Como temos conhecido Jesus? Em que profundidade o conhecemos? Quando conhecemos Jesus, conhecemos Deus, porque Jesus é Deus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem conhece Jesus, quando conhecemos Jesus, conhecemos Deus, e nós conhecemos Jesus através da palavra e através da experiência pessoal com Ele, porque Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra. Por isso que quando conhecemos Jesus, conhecemos como Deus quer que sejamos em todas as áreas da nossa vida. Olha que coisa séria. Quando nós conhecemos Jesus e dizemos que seguimos Jesus, nós sabemos o que é que Jesus quer realmente para a nossa vida, o que ele aceita ou não aceita, o que ele aprova, o que ele não aprova. O que significa realmente seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus? Conhecer Jesus é ter Jesus, é ter a palavra, as boas novas. Quando nós conhecemos Jesus, acontece o que o apóstolo Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo. Quando alguém vê você como um cristão, como um servo de Deus, como uma pessoa que diz professar o nome de Deus e seguir a Deus, eles te veem como uma pessoa nova ou como aquela pessoa antiga e velha, do mesmo jeito? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nos tornamos novos cada dia e nos apaixonamos cada vez mais por Jesus. Isso é seguir Jesus, é ter Jesus, não é? Quando conhecemos apenas religião, denominação, mais do que conhecemos Jesus, não somos renovados, não é? Envelhecemos na fé e na religião e pioramos ao invés de melhorarmos, não é? Nós esfriamos. Vocês já viram que as pessoas começam muito bem na fé e depois elas vão esfriando? Elas têm uma paixão por Deus, têm uma paixão pela Bíblia, têm uma paixão pelo culto, depois vão esfriando. Elas não renovam, não. Quando a palavra de Deus diz que nova criatura é. Nós somos renovados cada dia. Nós somos mudados e melhorados cada dia. Nós temos melhorado ou piorado? O que é que tem acontecido conosco? Nós seguimos Jesus? Ou aquilo ou quem seguimos está fazendo com que esfriamos no nosso relacionamento para com Jesus, para com Deus, para com a palavra e para com a igreja, que é o corpo de Cristo, não é? Quando conhecemos apenas religião, nós não melhoramos, nós pioramos. Você conhece alguém assim? Eu conheço as pencas, em todos os lugares. Não são poucos, não. É muito triste isso. É uma grande verdade, né? Salomão, quando
quando ele começou a envolver com muitas mulheres, foi aí que ele escreveu. Quando ele estava na presença de Deus, ele escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de sabedoria. Quando ele começou a envolver-se com outras mulheres que Deus não queria que envolvesse, e começou a misturar e até se envolver com um pouco de idolatria também, por causa das mulheres, e ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é tudo vaidade. E aí ele escreveu no capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Quando nós vamos lá em Isaías, capítulo 28, versículo 31, fala assim, eu quero ler aqui, Isaías 28, 31, capítulo 40, de 28 a 31, perdão, Isaías, capítulo 40, do versículo 28 a 31, olha o que diz. Salomão, que tinha recebido porção dobrada de sabedoria, ele falou, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Mas olha aqui, Isaías fala assim, no capítulo 40, versículo 28 a 31, ele diz assim, que não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha, quem ama a Deus, quem tem Jesus, não é? Para quem esfria, para quem só conhece religião, não há nada novo debaixo do sol. Mas para quem está na presença de Deus, ele se renova e é fortalecido a cada dia. A cada dia. Há uma grande diferença. Isso depende de quem seguimos. A quem estamos seguindo mais? Quem é que tem sido alimento nosso, das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Quem é que tem feito isso na nossa vida? Mais do que Jesus. Quem? Tem alguém que está trabalhando mais nos nossos sentimentos, na nossa mente, no nosso entendimento, nas nossas decisões do que Jesus? Quem temos seguido? Quem temos seguido, não é? Em Jesus, tudo se renova. Aleluia. Glória a Deus, não é? Mas é necessário um encontro verdadeiro com Jesus. Né? Seguir a Jesus não é apenas participar de cultos quando desejamos. Não é. Ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero, depois de amanhã eu vou, domingo que vem eu vou, no outro domingo eu não vou. Seguir a Jesus é ser um culto diário. Porque nós somos o templo de Deus, do Espírito Santo, e Ele habita em nós. Então, nós cultuamos o tempo todo, em casa, na rua, no trabalho, e principalmente quando vamos à casa do Senhor, para que juntos, nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, adoramos a Deus. Então, isso é um prazer para nós. Nós estamos sempre cultuando. Isso é ter Jesus, isso é seguir Jesus. As pessoas vivem cultuando os blogueiros e as blogueiras, seguindo o tempo todo. Eles não dão trégua. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu estou exagerando? Eu estou exagerando? Eu tenho certeza que não, não é? Quando seguimos Jesus, somos conscientes do seu Santo Espírito dentro de nós. Então, tudo em nós muda. Nós somos de uma forma diferente. Lá em Romanos, capítulo 12, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. E não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo,
não é? Com os costumes do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Nós precisamos não nos conformar com este mundo e transformar a nossa mente, o nosso entendimento, ou seja, a nossa postura de discípulos, de seguidores, não é? Ela é vivida, vista, testemunhada todo o tempo, em todos os lugares. Nós somos observados pelo mundo espiritual e pelo mundo físico. O tempo todo nós somos observados, né? A nossa vida é um culto, ou deveria ser um culto. Precisaria ser um culto que as pessoas, quando olhassem para nós e quando olhem para nós, possam ver Deus, possam ver Jesus e saber que nós somos seguidores de Jesus, de verdade, que nós não somos apenas religiosos, nós não seguimos apenas uma denominação, uma religião, não é? Tem denominação que carrega a Bíblia na mão, tem denominação que carrega a Bíblia debaixo do braço, tem denominação que carrega a Bíblia grande. Nós não somos isso. Nós temos a Bíblia dentro de nós, porque a Bíblia é a palavra. A palavra é o verbo que se fez carne e habitou dentro de nós. É Jesus, não é? A nossa postura de discípulo, a nossa postura de seguidores é vista, testemunhada todo o tempo, em todos os lugares. A nossa vida é um culto. O nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando temos a consciência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que temos Deus em nós e que somos verdadeiramente seguidores de Jesus, a nossa vida é um culto a Deus o tempo todo, porque o nosso corpo é um sacrifício vivo a Deus. Nós deixamos de fazer muitas coisas porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Então a força de seguir a Deus, de amar a Deus, de seguir a Jesus, de ser Jesus, ela é muito maior do que qualquer outro blogueiro, blogueira, qualquer outro ícone, qualquer pessoa que apareça no mundo. Não é? Porque Deus é o mais forte em nós. A partir do momento que aceitamos Jesus, experimentamos o novo nascimento. A partir daí, até a volta de Jesus e até a nossa morte, a nossa caminhada é de seguidores de Jesus. Vamos continuar seguindo Jesus como discípulos de Jesus, não é? De quem temos sido discípulos? A quem temos seguido, não é? Quem tem nos instruído, discipulado e formado? De que forma e para quê? Não é? É Jesus ou é outra coisa? Ou é outro assunto, outra pessoa, outro ícone, outro ídolo, outro modelo? É Jesus, não é? Tem um caminho para seguir Jesus. Nós fazemos esse caminho. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus Cristo começa dizendo assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, por que é que nós negamos a nós mesmos? Porque ele passa a ser a pessoa mais importante na nossa vida. Porque ele passa a ser a pessoa mais influente na nossa vida. Existem pessoas que largam tudo, até Deus, para seguir uma coisa qualquer no mundo. Nós temos visto pessoas que saíram para seguir alguém e nunca mais voltaram. O outro voltou sozinho. Mas aquele que seguiu foi morto, esquartejado, desprezado da pior maneira possível. A quem estamos seguindo? Por quê? Vale a pena ou não vale a pena? O nosso futuro será bom ou pode nos trazer uma desgraça? Porque quando nós ignoramos Deus, nós traçamos uma desgraça para a nossa vida, não é? Seguir Jesus não é apenas aprender a cultura evangélica, o palavreado evangélico,
as manias evangélicas. Seguir a Jesus é ter a palavra no coração. Não é apenas mudar de roupa, de vocabulário, né? Não é ser modelado, é nascer de novo. Não é assimilar expressões, gestos, manias, modos. É ser uma nova criatura. Porque tem pessoas que elas vão dizem que aceitaram Jesus, vão para um culto, não é? Num templo, porque a igreja somos nós. O templo é o lugar onde nós que somos a igreja nos reunimos. Então, tem pessoas que vão ao templo e elas entregam a vida para Jesus e aí elas começam a andar, a imitar alguém, apenas alguém, não a Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a pessoa que vamos imitar é uma pessoa que precisa estar imitando a Cristo. E nós não precisamos de imitar pessoas, nós vamos imitar o próprio Senhor Jesus, já que Ele é que é o nosso exemplo por excelência. Seguir Jesus não é mudar de religião, né? E dizer que se converteu. É nascer de novo. Seguir a Jesus é uma conversão. É por causa de uma conversão. É a mudança de mente, como o apóstolo Paulo fala. Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Então, seguir a Jesus é se converter. Não é converter de igreja, não. Não é converter de denominação, não. É converter a vida, é mudar a vida, é transformar a vida, é a mudança de mente, é ter o entendimento da verdade, é mudar os valores. Não é? O entendimento da verdade, é ter o entendimento da verdade. 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim, olha que coisa impressionante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, o apóstolo Paulo fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, 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 e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seguir Jesus é se converter. É colocar o espírito, alma e corpo sob o comando, a direção do Espírito Santo de Deus, da palavra de Jesus, do verbo, da direção de Deus, não é mesmo? Isso é seguir a Jesus. A verdadeira conversão nos leva a ter um compromisso com o discipulado. O ser discípulo, porque acende em nós uma paixão por Jesus, pela sua palavra, por aquilo que ele é. Então, queremos parecer mais com Jesus. As pessoas imitam os ídolos, imitam os ícones, imitam os artistas. Na roupa, nos modelos, nos gestos, nas palavras, em tudo as pessoas imitam. E quando nós temos uma experiência com Deus e dizemos que somos seguidores de Jesus, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Às vezes nós estamos num culto e parecemos com tudo, menos com Jesus. E estamos no culto. Às vezes as pessoas estão até falando, dando testemunho, pregando, cantando, mas elas parecem menos com Jesus. Elas parecem muito mais com alguém que elas seguem nas redes sociais do que com Jesus. Do que Jesus que dizemos segui-lo através da sua palavra. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Seguir Jesus não é apenas ter um padrão de vida bem organizado e ser bonzinho, étnico, educado, não é? Seguir a Jesus é muito além do que isto. É ir
além do normal. É fazer ao bem a quem nos faz mal. É perdoar a quem nos ofendeu. Seguir Jesus vai muito além do que algo que é natural, do que é normal, do que o mundo faz. Vocês estão entendendo? Seguir Jesus é ter dentro de nós o reino de Deus, o governo de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, olha o que Jesus fala. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, ou lá ele está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Vocês estão entendendo, meus queridos? O reino de Deus precisa estar dentro de nós. Seguir Jesus é deixar de ser religioso e viver os seus ensinamentos. É colocar na nossa vida as diretrizes da palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus. Seguir a Jesus é quando isso acontece, e quando isso acontece, Deus passa a ser realmente prioridade na nossa vida. Então, não tem nada mais importante do que Ele. Por isso que se num dia é um dia de cultuar a Deus, mas tem algo que a televisão vai passar que é muito importante para a sociedade, para quem tem Deus e segue Jesus, o culto é prioridade. As outras coisas são depois. Não é? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. A quem estamos seguindo? Quem tem tido mais influência na nossa vida? Quem tem tido mais poder nas nossas decisões? Nas nossas emoções? Nós discutimos quando queremos alguma coisa na frente de Deus. Às vezes nós convidamos alguém para assistir um culto ou para uma palavra, para alguma coisa, e a pessoa fala, não, eu tenho um outro compromisso. E às vezes não podemos dizer nada, nem argumentar, nem falar nada, porque senão essa pessoa fica muito nervosa. Sabe por quê? Porque aquilo que ela está indo buscar tem muito mais força do que a palavra de Deus na vida dela, do que Jesus na vida dela. Quem temos seguido de verdade? Quem tem tido mais influência e mais força na nossa vida? É a palavra de Deus? É Jesus? É o Pai? É o Filho? É o Espírito Santo? É a adoração? É o culto a Deus? Quem? Quem? Será que alguém ou alguma coisa tem estado à frente de Deus na nossa vida? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude e que possamos sempre pensar quem realmente temos seguido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida. Deus abençoe a todos nós e nos livre de não sermos honestos quando dizemos que seguimos Jesus, que sejamos verdadeiros servos de Deus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém.